Sexta-feira, 10 de abril de 2026. Inflação sobe 0,88% em março, puxada principalmente pelo preço dos alimentos e dos combustíveis. Trabalho doméstico tem queda no número de trabalhadores com carteira assinada. Brasil alcança o maior nível de fabricação de automóveis dos últimos 6 anos. Representantes dos Estados Unidos e Irã se encontram no Paquistão para negociações de paz. Mais ataques de Israel contra o Líbano podem impedir acordo. Em comemoração ao mês da dança, o Talentos do Brasil traz a história de um grupo que ajuda a preservar as tradições de um povo. Essas e outras notícias agora, no CNT Jornal. Olá, boa noite. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de março, foi 0,18 ponto percentual acima da taxa registrada em fevereiro. Os preços dos alimentos e de transportes pesaram na inflação do mês, segundo dados do IBGE. Em março do ano passado, a variação havia sido de 0,56%. Em março deste ano, 0,88%. Além da alta de 1,56% de alimentação e bebidas, o transporte também teve alta, 1,64%. Juntos, os dois grupos respondem por 76% do IPCA de março. A alimentação em casa subiu 1,94%, bem acima de fevereiro, quando o índice ficou em 0,23%. Regionalmente, a maior variação foi em Salvador, com 1,47%, e a menor, 0,37%, ocorreu em Rio Branco, no Acre. O INPC de março registrou uma variação de 0,91%, acima do resultado de fevereiro, que foi de 0,56%. O acumulado no ano é de 1,87% e nos últimos 12 meses de 3,77%. A maior alta foi a cenoura, 28%. Depois, a abobrinha, mais de 23%. O tomate, cerca de 20% de aumento. A cebola, 17%. Batata inglesa, 12,17%. O leite longa-vida subiu mais de 11%. E as carnes, 1,73%. Em queda, a maçã, redução de 5,79%. E o café moído, 1,28%. Já no transporte, a alta foi puxada principalmente pelo aumento dos combustíveis, que subiram 4,47% no período. E a gasolina teve papel central nesse resultado. Subiu 4,59% em março. Foi o item que mais pressionou a inflação do mês, com impacto de 0,23 ponto percentual. O óleo diesel também teve aumento mais de 13% em março, com impacto de 0,03 ponto percentual. Já a passagem aérea desacelerou de 11% em fevereiro para 6% em março. A variação do grupo habitação, 0,22%, contempla o resultado da energia elétrica residencial, 0,13%, que incorpora os reajustes dos concessionários no Rio de Janeiro, 3,09%. Ressalta-se que, em março, estava vigente ainda a bandeira tarifária verde, sem adicional na conta dos consumidores. Um levantamento divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho apontou que o trabalho doméstico com carteira assinada no país caiu 21% em 10 anos. Entre 2016 e 2025, o número de trabalhadores domésticos com carteira assinada registrou uma queda significativa no país, 21,1%. O dado é do sumário executivo da RAIS e Social, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Brasil contava com 1.600.000 trabalhadores domésticos formais em 2016. Em 2025, esse número caiu para 1.300.000, uma redução de quase 347 mil vínculos, o que mostra que o trabalho doméstico passou por mudanças importantes ao longo dos anos. Entre as situações que fizeram com que os registros em carteira despencassem estão a PEC das domésticas de 2013, que ampliou direitos e elevou o custo da formalização ao equilibrar a categoria aos demais trabalhadores formais, além das ampliações
liberações de obrigações, recolhimentos de encargos e pagamentos de benefícios por parte dos empregadores. Em 2020, a pandemia de Covid também deu uma forcinha, intensificou as dificuldades de manter trabalhadores domésticos, considerando inclusive a questão do isolamento social. Depois da pandemia, os números nunca mais foram os mesmos. Em 2025, o trabalho doméstico formal no Brasil seguiu marcado por desigualdades de gênero, raça, idade e escolaridade, refletindo características históricas da ocupação. A presença feminina é amplamente predominante. As mulheres representam 88,6% dos vínculos formais, somando cerca de 1.100.000 trabalhadoras, enquanto os homens correspondem a apenas 11,4%. Em relação à escolaridade, a maior parte tem ensino médio completo, seguida por trabalhadores com ensino fundamental incompleto e ensino fundamental completo. Do ponto de vista racial, os dados evidenciam diferenças históricas do mercado de trabalho. Trabalhadores pretos, 41,6% e pardos, 13,5%, e somam mais da metade da categoria, enquanto pessoas brancas representam 44,5%. No quesito faixa etária, há uma variação predominante entre 40 e 59 anos. A remuneração média da categoria atingiu no ano passado o maior nível dos últimos 6 anos, chegando a R$ 2.047,92. Euforia no mercado financeiro, o Ibovespa bateu o terceiro recorde seguido, superando os 197 mil pontos pela primeira vez. E mais uma queda fez o dólar encostar nos R$ 5,00 pela primeira vez em 2 anos. O dólar comercial terminou o dia cotado a R$ 5,01 na venda, queda de 1,02%. O euro recuou 0,84%, vendido a R$ 5,87. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em alta de 1,12%, atingindo o inédito patamar dos 197 mil pontos. Rap, Vida e Raizen foram as ações mais valorizadas do dia. Grupo Asas e Usiminas registraram as maiores baixas. A seguir, Brasil alcança o maior nível de fabricação de automóveis dos últimos 6 anos. Com a chegada do outono e a maior circulação de vírus respiratórios, a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro intensifica as ações de prevenção, reforça a vacinação e prepara a rede pública para evitar casos graves de bronquiolite em crianças. Com a mudança de estação, cresce a preocupação com doenças respiratórias, especialmente entre crianças pequenas, que são as mais vulneráveis às complicações da bronquiolite. A principal forma de prevenção é a vacinação de gestantes, que ajuda a proteger os bebês nos primeiros meses de vida, além da aplicação de imunizantes específicos em crianças com maior risco. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio também está investindo na capacitação de profissionais de saúde, com treinamentos voltados para o atendimento de emergência e manejo de casos em unidades de terapia intensiva. O objetivo principal da capacitação é a prevenção. Então, quando a gente consegue treinar, capacitar toda a rede de atenção à saúde a identificar os sinais e sintomas da bronquiolite, nós prevenimos a forma grave. Através do nosso Centro de Inteligência e Saúde, nós monitoramos on time, full time. Então, a SES está preparada para caso tenha um surto e a gente consiga atuar imediatamente, impedindo que essas crianças possam evoluir para a forma mais grave.
As unidades de referência do estado estão preparadas para atender a um possível aumento de casos, enquanto o cenário atual ainda é considerado estável. A orientação das autoridades de saúde é ampliar a cobertura vacinal e reforçar o diagnóstico precoce, já que a doença pode evoluir rapidamente para quadros mais graves. Um ponto muito importante, gente, aproveito aqui para fazer uma chamada para todas as mamães gestantes, que a partir de 28 semanas realize a vacina do Palivizumab, que é um anticorpo monoclonal. E não só isso, é importante também as crianças que nascem prematuras e até 2 anos com comorbidades que estejam também procurando o posto de saúde para que esteja realizando as vacinas. A recomendação é que pais e responsáveis fiquem atentos aos sinais de dificuldade respiratória e procurem atendimento médico ao primeiro sintoma, garantindo um tratamento rápido e seguro. A fabricação mensal de veículos no Brasil alcançou, em março, o maior nível desde outubro de 2019. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Foram fabricadas 264 mil unidades no mês, aumento de 35,6% em comparação a março de 2025. Em relação a fevereiro, a alta foi de 27,6%. No acumulado do primeiro trimestre, a produção brasileira cresceu 6% em comparação aos 3 primeiros meses de 2025. E os chineses estão em alta nessa produção, num boom de carros elétricos. O interesse chinês, ele não se dá só, né, no segmento de leves, ele está se dando em todos os segmentos, não só do mercado automotivo, como em todos os segmentos da economia. Se você me perguntasse se eu acho que isso vai acontecer, é claro, né, porque não há, a priori, nenhuma vedação para que isso aconteça. Então, eu acho que a pressão, estou falando a pressão de competição, tá? O que pode e que deve acontecer, do meu ponto de vista, é manter a Anfávia como setor a linha para que esses investimentos e essa entrada não se dê apenas pela linha da comercialização, mas pela linha do enraizamento aqui dessa produção. Já o volume de veículos exportados chegou a mais de 40.400 unidades mês passado, um crescimento de mais de 20% em relação a fevereiro. O resultado também ficou 1,1% acima do registrado em março de 2025. Mesmo com esse avanço, as exportações acumuladas no primeiro trimestre ficaram 18,5% abaixo do mesmo período de 2025. E a questão agora é a importação. O cronograma de retomada do imposto eleva a alíquota dos carros 100% elétricos a 35% em julho deste ano para os veículos importados. Se a gente observar o movimento dos anos anteriores, o estoque começa a aumentar agora. Abril, maio e junho, que são os 3 meses que antecedem a subida da alíquota do imposto. Então, muito possivelmente, no mês que vem, a gente já vai ter um incremento, né, do número de importação e possivelmente do estoque. O tempo varia entre sol, nuvens e chuva nas regiões sudeste e sul do país neste sábado. Confira os detalhes da previsão. O Paraná tem céu fechado e chuva, enquanto Santa Catarina terá variação com pancadas rápidas. Já no Rio Grande do Sul, o sol aparece entre muitas nuvens, sem chuva significativa. Curitiba, mínima de 15, máxima de 23. Itajaí, mínima de 19, máxima de 24 graus. No sudeste, o tempo segue instável. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, sol entre nuvens, com chuva passageira. Em Minas Gerais, a previsão de chuva com trovoadas. Santos, mínima de 19, máxima de 27. Belo Horizonte, mínima de 18, máxima de 26 graus. A seguir, Peru vai às urnas no domingo com recorde de 35 candidatos a presidente. E preço da gasolina dispara e puxa a inflação nos Estados Unidos.
Estados Unidos e Irã se encontram amanhã para a negociação de paz. Ataques de Israel contra o Líbano podem travar acordo. Rússia e Ucrânia declaram cessar-fogo de 2 dias. É o nosso giro de notícias pelo mundo. Todas as atenções do mundo estarão voltadas neste fim de semana para um hotel de luxo na cidade de Islamabad, a capital do Paquistão. Hóspedes tiveram de deixar as dependências do hotel e a segurança no entorno do local foi reforçada para a primeira rodada presencial de negociações entre representantes dos Estados Unidos e do Irã. Do lado americano, a Casa Branca enviou, comandando a delegação, o vice-presidente DJ Vance. Hoje, ao embarcar para o Paquistão, ele disse acreditar que as conversas serão positivas, mas alertou Teherã para não brincar com os Estados Unidos. Já o Irã chega à mesa de negociações com 2 exigências: o reconhecimento do controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz e a inclusão do Líbano no cessar-fogo. Ontem, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que não há cessar-fogo no Líbano e que Israel vai negociar a paz diretamente com o governo libanês. Hoje, Israel voltou a fazer ataques intensos contra Beirute e o sul do Líbano. Bombardeios atingiram um prédio do governo e mataram 13 agentes de segurança. O grupo Hezbollah lançou foguetes contra o norte de Israel. Foram dezenas desde a madrugada, mas sem relato de feridos. A guerra contra o Irã fez a inflação disparar nos Estados Unidos no mês de março. O índice de preços ao consumidor subiu 0,9% no mês passado, o maior aumento em quase 4 anos. Em 12 meses, o avanço foi de 3,3%. O índice geral do setor de energia subiu quase 11%, impulsionando por um aumento médio de 21% nos preços da gasolina. Os governos da Rússia e da Ucrânia concordaram com um cessar-fogo de 2 dias neste fim de semana para as celebrações do feriado da Páscoa ortodoxa. O conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a guerra entre os 2 países já dura 4 anos e causou milhares de mortes sem sinais de paz. A Hungria vai às urnas neste domingo em uma eleição parlamentar considerada uma das mais importantes da Europa dos últimos anos. O atual primeiro-ministro, Viktor Orbán, nacionalista que tem os apoios de Donald Trump e Vladimir Putin, busca um 5º mandato. Mas as pesquisas indicam o favoritismo do candidato pró-europeu Péter Magyar. 27 milhões de peruanos também vão às urnas neste domingo para escolher um novo presidente em um cenário de incertezas. Com um recorde de 35 candidatos na disputa, não há favoritos, o que deve levar a eleição para um segundo turno em junho. Na última década, o Peru teve 8 presidentes, vários deles afastados por impeachment ou presos por corrupção. Além da crise política, a economia e a violência ligada ao crime organizado dominaram as discussões na campanha. Neste sábado, calor, umidade e pancadas de chuva marcam o tempo no norte, no nordeste e também no centro-oeste. No norte, o tempo fica abafado e instável, com sol entre nuvens e chuva no Amazonas, enquanto Tocantins e Pará têm céu mais carregado, com pancadas acompanhadas de trovoadas. Manaus, mínima de 24, máxima de 30. Palmas, mínima de 22, máxima de 29 graus. No Nordeste, a previsão é de calor, com variação de nuvens e chuva passageira em Pernambuco e na Bahia. No Ceará, tempo mais instável, com chuva e trovoadas. Recife, mínima de 25, máxima de 31. Salvador, mínima de 24, máxima de 32 graus. Já no Centro-Oeste, o cenário é de calor e instabilidade, com chuva e trovoadas em Mato Grosso e no Distrito Federal, enquanto em Goiás o sol aparece entre muitas nuvens. Cuiabá, mínima de 24, máxima de 31. Brasília, mínima de 18, máxima de 28 graus. A seguir, a história do grupo de dança que une arte e conhecimento.
Em abril é celebrado o Dia Internacional da Dança e, em comemoração, o quadro Talentos do Brasil traz hoje a história e os movimentos de um grupo de danças tradicionais ciganas que une arte e memória. Entre saias rodadas e coloridas, lenços, trajes masculinos imponentes e o som que ecoa histórias antigas, a dança ganha novos sentidos. Em Curitiba, um grupo transforma movimento em memória e faz da arte um caminho de encontro. O grupo é bem diversificado, mas é majoritariamente feminino. Hoje estamos com 2 rapazes, 2 dançantes masculinos, várias idades, vários níveis de habilidades diferentes. A gente é bem heterogêneo, a gente não procura ser dançarinos de ponta, não é esse o objetivo. O objetivo é conhecer a cultura cigana, a arte, né? Pesquisar os passos, como que aquele povo dança aquilo naquele lugar deles e traduz isso em coreografias que vão levar para um espetáculo cênico. O Lien Gitan, ou Lien Ritan, surgiu em 2018 pelo casal Zuriane e Lúcio. Mas a história começou muito antes. Os dois se conheceram ainda na juventude, durante o curso de design no então Cefet, na capital paranaense. O tempo passou, eles se afastaram e anos depois se reencontraram pela internet e retomaram a conexão. Foi nesse reencontro que Lúcio teve o primeiro contato com a dança cigana, influenciado por Zuriane, que já dançava. E assim que eu entrei acompanhando ela e virei professor também, porque ela já dava aula e os meninos olhavam para mim na sala de aula. Eu virei aluno dela e eles olhavam para mim para ter uma referência masculina. E de repente ela falou: Lúcio, ensina eles aqui, os meninos, que eles estão gostando de ver você. Você já está um pouco mais adiantadinho, vai ensinando. E assim eu fui virando um professor adjunto, né? E mais para frente criamos o grupo. Aí fizemos o nome Lien Gitan, que seria um elo cigano, porque não somos ciganos, né? Mas temos algumas conexões, conhecemos algumas pessoas da etnia. O que começou como curiosidade virou paixão. E da paixão veio o propósito: estudar, vivenciar e compartilhar as danças tradicionais dos povos ciganos, muito além do que se vê nos palcos. Existem várias danças ciganas, porque existem ciganos, ou povo romani, que fala, né? Que é o nome certo, estão em vários países do mundo. Então, em cada país, eles têm uma dança própria, uma dança étnica própria. E aí foi estudando dança por dança, país por país. As aulas são realizadas na casa do Lúcio e da Zuriane, um espaço que virou sala de aula, palco e refúgio. É aqui que técnica e sentimento se misturam, onde cada aluno escreve sua própria história através de movimentos. Ana Paula é aluna do casal e faz parte do grupo desde a formação há quase 10 anos. A gente já se apresentou em São Paulo, já fomos para Araucária, a gente se apresenta bastante aqui em Curitiba, pelo menos umas 3, 4 vezes ao ano a gente é convidado, né, a dançar no Memorial. Tem alguns concursos pelo Brasil que a gente consegue participar. Mais do que passos e coreografias, o grupo Lien Gitan carrega uma missão: dar visibilidade à cultura romani, combater preconceitos e desmistificar estereótipos que atravessam gerações. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente tenta romper algum estereótipo, algum preconceito, que cigano sofre muito preconceito, e mostra a diversidade das expressões artísticas que o povo tem. Para quem dança, o tempo desacelera lá fora e o movimento vira um reencontro consigo mesmo. Quando eu tô aqui é o meu momento de lazer, é o momento que eu esqueço dos problemas lá fora, é muito divertido, eu me sinto muito amada aqui dentro do grupo. Eu digo que o nosso grupo aqui já virou a nossa família também. Não consigo imaginar o meu dia a dia sem fazer parte da dança, porque isso me traz assim um bem-estar muito bom, tanto mentalmente quanto fisicamente. No compasso
abraço da tradição e da liberdade. O Grupo Liengitan prova que dançar também é resistir, preservar e, acima de tudo, sentir. Boa noite, um ótimo final de semana para você. Até segunda, a gente se vê. Até lá.